Hoje nós vamos juntos com nossas alunas fazer uma viagem pelo conhecimento. Vamos ver o que a Camila, a Isabela Silva e a Isabela Maria estão fazendo? Nós vamos apresentar para vocês o nosso trabalho de banco de dados. E como vocês vão fazer isso? Espere só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Hoje vamos explicar o que são gatilhos, conhecidos como triggers no MySQL. Vamos ver para que servem seus tipos, aplicações e um exemplo prático. Olá, meu nome é Isabela da Silva Santos e eu irei falar um pouco sobre triggers. O que é triggers? Um trigger, conhecido também como gatilho, em um sistema de gerenciamento de banco de dados, conhecido como SGBDS, é um procedimento automático que é executado em resposta a determinados eventos em uma tabela ou view. Os eventos que podem ativar um trigger incluem operações de inserção utilizando o comando insert e atualizações ou exclusão de dados, utilizando os comandos update e delete. Triggers são utilizados para garantir a integridade dos dados, automatizar tarefas como atualizações em cascata e manter registros de auditoria, entre outras funções. Bom, para que servem? Algumas das principais características e em quais situações é possível fazer uso do triggers são garantir a integridade dos dados, ou seja, podem ser usados para aplicar regras de negócio complexas que não podem ser definidas com restrições padrão, ajudando a manter a integridade dos dados. Pode também automatizar tarefas repetitivas, ou seja, os triggers operam automaticamente ao serem acionados pelo evento definido, sem a necessidade de intervenção manual. Também podem criar registros de auditoria, ou seja, facilitam a criação de registros de auditoria, registrando alterações em tabelas específicas automaticamente. E também há atualizações em cascata para manter consistência, ou seja, permite a execução automática de mudanças em tabelas relacionadas para manter a consistência dos dados. Por exemplo, atualizar os dados de uma tabela quando outra tabela é modificada. Agora falando um pouco sobre tipos de triggers. Os triggers podem ser classificados de acordo com o tipo de operação de banco de dados que eles respondem. As duas classificações principais são triggers DDL, são ativados quando acontece alguma mudança na estrutura do banco de dados, como criar, mudar ou apagar uma tabela. Por exemplo, se você criar uma tabela ou adicionar uma coluna, um trigger DDL pode ser ativado. Eles são usados mais para controle e segurança do banco. Agora falando um pouco sobre triggers DML, são ativados quando alguém mexe nos dados da tabela, como inserir, mudar ou apagar informações. Por exemplo, se você cadastrar um novo cliente, alterar o nome dele ou excluir o cadastro, um trigger DML pode ser ativado. Eles são mais comuns e servem para ajudar nas regras do sistema, proteger os dados e registrar ações feitas. Agora, diferenciação em sistemas de gerenciamento de banco de dados. As diferentes formas dos triggers serem executados são: triggers de linha, roda uma vez para cada linha que for alterada. Se 5 linhas mudarem, ele roda 5 vezes. É usado quando a regra precisa ser aplicada separadamente em cada linha. Como registrar quem fez a mudança, pode rodar antes ou depois da ação de inserir, alterar ou apagar. Agora, sobre triggers de declaração, roda só uma vez para toda a operação. Mesmo que várias linhas sejam alteradas, é melhor para ações que envolvem muitas linhas ao mesmo tempo. Pode fazer um resumo ou registrar tudo de uma vez. Geralmente, é mais rápido que o trigger de linha nesse caso. E quando não usar? Usar triggers para regras de negócio, como dar baixa no estoque após emitir um cupom fiscal, pode deixar o sistema confuso e difícil de entender ou manter. Além disso, triggers podem se chamar em cadeia. Isso pode causar um loop infinito, conhecido como trigger storm, onde duas tabelas ficam se atualizando sem parar. Por isso é importante usar triggers com cuidado e sempre saber onde e como elas estão sendo usadas. Oi, meu nome é Isabela Maria e eu vou fazer um breve resumo sobre os gatilhos before e after no banco de dados. No banco de dados, os triggers, que são os gatilhos, eles são as instruções automáticas que o sistema executa quando ocorre um evento como insert, update ou delete, que posteriormente a Camila vai explicar. E eles podem ser configurados para agir antes, que é o before, ou depois, after, da operação. Uma curiosidade é que, como acontece antes de gravar, se a trigger impedir a operação, nada é salvo, evitando até os erros de integridade referencial. Agora eu vou falar um pouquinho do after, que é depois do evento, que ele só é executado após a operação ter sido concluída, com sucesso. E é usado para processamentos complementares, tipo, para gerar logs, atualizar outras tabelas, disparar cálculos, enviar notificações e etc. É o before insert, que ele no exemplo que eu peguei, tá fazendo a validação de idade do aluno. E esse gatilho, ele é executado antes de inserir um novo aluno na tabela. Então, ele verifica se a idade informada é menor que 10 anos e, caso seja, a inserção é bloqueada e o banco retorna uma mensagem de erro.
falando que deu erro, que não dá para adicionar. E isso serve para garantir que nenhum dado inválido entre no sistema, funcionando como uma regra de negócio automática diferente no banco de dados. Agora, eu vou falar sobre o after. E nesse exemplo é o log de produtos cadastrados. Nesse exemplo, o gatilho é disparado logo após um novo produto ser inserido na tabela. Ele registra automaticamente esse evento em uma tabela log, gravando o ID do produto, a sua descrição e a data de criação. Desta forma, toda a inclusão fica documentada, permitindo a auditoria e rastreamento das informações sem depender do usuário de lembrar de registrar manualmente. Olá, meu nome é Camila Gonçalves Quempinho e eu vou falar um pouco sobre o delete, o insert e o update. Bom, o comando delete ele é um comando de exclusão e ele funciona de forma parecida como uma consulta. Podemos excluir apenas tuplas inteiras, que são as linhas completas da tabela, e não apenas valores de colunas específicas. E também, se quisermos apagar todas as tuplas da tabela, podemos omitir a cláusula where. E é muito importante nós sabermos que o comando delete ele funciona em apenas uma tabela por vez. Se quisermos excluir dados de várias tabelas, precisamos fazer um delete separado para cada uma. A condição where pode ser simples ou complexa, assim como em um comando select. E se quisermos também, podemos não usar nenhuma condição. Agora eu vou falar sobre o delete. E nesse exemplo está falando sobre o backup de clientes excluídos. E esse gatilho é disparado antes de excluir um cliente no banco. Em vez de simplesmente perder os dados, ele salva uma cópia em uma tabela de backup, incluindo as informações como ID, nome, e-mail e data de exclusão. E essa prática é fundamental para evitar perda de informações importantes, já que, se necessário, os dados podem ser recuperados mesmo após a exclusão do registro original. Agora, vou falar um pouco sobre o comando insert, que é usado para inserir dados em uma tabela de um banco de dados relacional. Esse comando ele é essencial quando queremos registrar novas informações em uma tabela já existente, seja manualmente ou a partir de outra consulta. Existem basicamente duas formas principais de inserir dados usando o comando insert. A primeira é inserindo valores diretamente, preenchendo os dados de cada coluna manualmente. Já a segunda é utilizando o resultado de uma consulta SQL, ou seja, um select que retorne as linhas que serão inseridas na nova tabela. E é muito importante nós lembrarmos que, ao inserir dados, os valores precisam estar no tipo correto, de acordo com o tipo de dado definido para cada coluna da tabela. Além disso, a quantidade de valores fornecidos deve corresponder exatamente ao número de colunas da tabela, a menos que especificamos quais colunas desejemos preencher. O SQL ele permite que nós especifiquemos apenas algumas colunas ao inserir dados. Quando isso acontece, as colunas que não foram mencionadas vão receber o valor padrão, que normalmente é null, e representado por um valor desconhecido ou indefinido. Agora eu vou falar sobre o insert, que nesse exemplo é sobre a atualização de estoque em pedidos, que nesse caso o gatilho é ativado depois que um pedido é criado. Assim que a venda é registrada, o estoque do produto correspondente é automaticamente atualizado, subtraindo a quantidade comprada. E esse processo garante que o estoque esteja sempre correto e sincronizado com as vendas, evitando os erros de controles e reduzindo o risco de vender algo que não está mais disponível. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o comando update, que é usado para modificar valores específicos em uma ou em mais linhas de uma tabela sem alterar os outros campos. Assim como nos comandos insert e delete que nós já vimos, podemos usar a cláusula where para definir quais registros devem ser atualizados. Essa cláusula pode incluir condições simples ou até subconsultas, o que permite atualizações baseadas em cálculos, comparações ou dados de outra tabela. Antes de atualizar, o SQL identifica quais registros atendem à condição e só depois realiza a modificação. Se quisermos aplicar regras diferentes para diferentes faixas de valores, podemos usar vários comandos update, mas a ordem importa, pois um comando pode afetar o resultado do outro. E para evitar problemas de ordem e tornar o processo mais eficiente, usamos a estrutura case, que permite aplicar várias condições em um único comando. Ela avalia cada condição e executa a ação correspondente, usando o else, quando nenhuma condição for satisfeita. Também é possível usar as subconsultas na cláusula set, por exemplo, para atualizar um campo com base na soma de valores relacionados. Quando essas subconsultas não retornam um resultado, o valor pode ser null. E para evitar isso, usamos case ou a condição call-less, que substitui valores nulos por um valor padrão como zero. Agora eu vou falar sobre o after. E nesse exemplo é o log de produtos cadastrados. Nesse exemplo, o gatilho é disparado logo após um novo produto ser inserido na tabela. Ele registra automaticamente esse evento em uma tabela log, gravando o ID do produto, a sua descrição e a data de criação. Desta forma, toda a inclusão fica documentada, permitindo a auditoria e rastreamento das informações sem depender do usuário de lembrar de registrar manualmente. Triggers são ferramentas poderosas no MySQL para automatizar ações e garantir integridade. Quando usados corretamente, trazem mais segurança e eficiência ao sistema. No mundo dos dados, quem domina os gatilhos não espera o evento acontecer. Ele já programou a reação.